Malta, Deus está a falar nesta arena. Quem pôde sentir a presença de Deus neste lugar? É notável, é palpável. Deixa-me vos dizer que até o final do arena Deus ainda vai fazer grandes coisas. Deus ainda vai fazer muitas coisas até o final do arena. Posso ouvir um amém? Quem crê nisso? Amém. Eu também creio. Para a honra e glória do Senhor. Amém. A Inaya estava aqui a dizer, a falar. Malta, nada disso foi combinado, está bem? Eu não sabia do que a Inaya ia ministrar. Ela não sabe do que eu vou falar. Ok? Esta semana não tivemos essa interação. E o que eu tenho para falar vai um bocadinho daquilo que nós temos ouvido aqui. Porque o Senhor Deus é muito bom. E isso é obra do Espírito Santo, não é do homem, não é obra minha, não é obra minha e da Inaya. E como a Inaya disse, das ministras aqui a cantar, deu ali a tocar, não é a obra das luzes ou desta arena fantástico, está muito lindo. Podemos dar uma salva de palmas à malta do Creative, Yasmini e a equipa. Eles tiram o seu tempo, estiveram cá na terça e mais dias, as meninas fartaram de ensaiar. Uau, que mensagem! Obrigado Carolina, obrigado Nicole, obrigado Mafalda por esta mensagem aqui. Porque querendo ou não, nós estamos em uma luta e nós devemos escolher um lado. Onde é que nós vamos estar? Deste lado da luz ou do lado das trevas? O que define onde nós vamos estar são as nossas ações diárias. Diz assim, ações diárias. Hoje eu quero falar, o tema é prioridades. Diz assim, prioridades. Sabem, nós no início do ano, nós normalmente estipulamos algumas coisas que vamos fazer durante o ano. Quem faz isso? Não, este ano eu vou ao ginásio. Mas estimam que normalmente a malta faz isso no dia 31 para o dia 1. É a resolução do ano novo. Verdade ou não? Mas estima-se que ao dia 15, mais de 70% não faz nada do que escreveu. Não, este ano eu vou ao ginásio. Começam a ir ao ginásio no dia 2, no dia 15 já não vou ao ginásio. Quem sabia disso? Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu sou a exceção à regra. Mas o que eu quero vos perguntar hoje é: qual é a prioridade da tua vida? O que é prioritário? O que é urgente? É agora, é hoje. O que é prioridade na tua vida? Deixa eu vos dar um exemplo. Eu tenho muitas prioridades. Ok? A minha esposa é a minha prioridade. Antes dos meus filhos. Amém? A Inaya é a minha prioridade. Antes dos meus filhos. Depois é que vêm eles. Ok? O meu trabalho, o meu emprego é a minha prioridade. Se eu não tiver emprego, ela dá-me um pontapé. Se não for provedor lá em casa, ela dá-me um pontapé. O ministério, o estar aqui, é também a minha prioridade. Mas essas prioridades só existem por causa de uma prioridade maior, que é o meu Senhor. Ele está acima de tudo. Amém? Podemos ler a palavra de Deus em Eclesiastes de 1 a 9, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Diz assim, cada propósito debaixo do céu. Depois ele diz, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eu acho que o tempo de dançar para mim é sempre tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir da busca, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e
e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Depois diz o seguinte: o que ganha o trabalhador com seu esforço? O que ganha o trabalhador com seu esforço? Reparem que a palavra diz: há um tempo, há uma ocasião certa, há uma ocasião determinada debaixo do céu. Essa ocasião certa, não somos nós que definimos qual é a ocasião do quê. A chuva vem, ela vem. Ponto. Não somos nós que decidimos se a chuva vem ou não vem. O que é que nós fazemos? Semeamos. Verdade ou mentira? Quem entende um bocadinho da agricultura aqui? Tem que se pôr semente lá na terra, depois germina. Todos sabem, né? Fotossíntese, isso tudo. Nós simplesmente fazemos uma coisa que é plantar. Plantar. Um grande exemplo disso para quem não sabe, eu nasci em Cabo Verde, sou cabo-verdiano, badiu para rajar, quem já ouviu dizer. Lá em Cabo Verde existe uma época que é o tempo de semear. É o tempo em que a terra está seca. Imaginem uma terra seca e rija. Seca e rija. A malta começa, não vou dizer os meses para não enganar, mas acho que é março, abril, maio. Começam a fazer uma coisa que é cavar a terra seca para depois fazer o quê? Colocar lá as sementes. E a terra está seca. E tu vês toda a gente lá, parecem malucos, a cavar a terra seca e a pôr sementes. Por quê? Porque é tempo de quê? Plantar. É tempo de plantar. É tempo de plantar. Tu que estás aqui jovem, deixa-me te dizer uma coisa. Tu estás a viver uma altura da tua vida que é tempo de plantar. Daqui a 10 anos tu vais colher aquilo que tu plantaste hoje. Daqui a 10 anos nós vamos colher aquilo que nós plantarmos hoje. E o facto é que, em Cabo Verde, houve uma altura, já várias vezes, 3 anos sem chuva. Agora imaginem, a malta, por essa altura, nos meses antes de julho, o resto deve perceber disso. Percebes disso, não é? Por essa altura, o que a malta faz? Cava a terra seca e põe lá sementes. Durante 3 anos. E nada de chuva. Imaginem a frustração. É frustrante ou não é? Então vamos fazer o quê? Vamos plantar. O meu pai em Cabo Verde tem um terreno assim muito grande. Aquilo é praticamente uma montanha. E eu já fui lá cavar a terra seca e isso tudo, já fiz várias vezes. E é frustrante. Imagina, tu tens um terreno onde todos os anos tu fazes o quê? Estás lá a cavar terra seca com uma enxada. A cavar e a pôr semente. Já semeaste. O que é que vais semear? Vou semear milho. Pimba. O que é que vais semear? Vou semear feijão. Porque quando o milho cresce, feijão é uma trepadeira, agarra-se ali e tens... É ou não é, Reginaldo? Ele sabe. O que é que vais semear? Vou semear ervilhas. O que é que vais semear? Durante 3 anos, todos saíam para semear. E quanto de chuva? Bolinhas, nem uma gota. Nem uma gota de chuva. E às vezes, as nossas vidas é assim. Nós saímos, nós semeamos, nós plantamos. Deus, eu quero plantar uma vida contigo. Deus, eu quero plantar nos meus estudos. Eu quero estudar, eu quero ter boas notas. Eu quero ter um futuro, quero ter um emprego amanhã. Quero ir para a faculdade. E nós plantamos e às vezes a sensação que nós temos é que não dá em nada. É ou não é? Às vezes ficamos, não vale a pena. Para que cavar a terra seca? Para que estar aqui a bater com a cabeça nesses livros? Eu sei que até eu quero pegar no livro do meu filho de 9 anos e bater na cabeça. Isso é demais. Para uma criança de 9 anos. Às vezes queremos desistir de procurar emprego. Às vezes queremos desistir de estudar. Às vezes queremos desistir da escola. Às vezes queremos desistir de Deus. Deus, isto não dá em nada. A minha vida continua o mesmo. A minha vida continua a mesma coisa. Às vezes queremos desistir de projetos. Às vezes queremos desistir de tanta coisa. Mas quero vos dizer uma coisa que no tempo certo Deus traz a chuva.
Nós não controlamos a chuva. Nós simplesmente temos que fazer o que temos que fazer. No tempo certo tiramos aquela boa nota no teste. O Brian ficou todo feliz. Pai. Diz, filho, só tive bom. E tive muito bom em inglês. E ele fica super feliz pelas notas, mas ele esteve ali a estudar. E eu ponho-lhe a estudar, às vezes ele chora. Pai, já chega, não quero. Eu fico, rapaz, tens que estudar. E ele chora. E para ele isso é tempo de seca total. Ele está ali a plantar para absolutamente nada. Mas a alegria vem com as boas notas. A alegria vem com a chuva. Deixa-me vos dizer que já foram bons anos, 3 anos sem chover. Malta, quando choveu, o resultado foi bem mais do que foi semeado em 3 anos. Bem mais. Cabo Verde fez jus ao nome. Cabo Verde. Ficou bem verde. Ok? E o que eu quero vos dizer é, não para de fazer aquilo que tu tens para fazer. Olha aqui que diz Efésios 5, de 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. O que está aqui a dizer é, não sejam insensatos. Aproveita cada oportunidade, cada estação da tua vida. Ou seja, gente, o tempo não é um recurso natural. O tempo não é um recurso natural, o tempo é um recurso espiritual. Nós podemos simplesmente gastar o tempo que nós temos. Nós podemos desperdiçar o tempo que nós temos. Ou então nós podemos aproveitar o nosso tempo. Quem sabe quanto tempo tem de vida? Quem sabe quanto tempo tem? Ninguém sabe, pois não. Mas olha, o que Paulo está aqui a fazer, de aproveitar ao máximo cada oportunidade, ele está a falar sobre produtividade. Uma vida intencional para com Deus. É preciso ser produtivo e ter uma vida intencional com Deus. Por quê? Malta, cada minuto ele pode carregar uma eternidade quando é vivido com propósito. Cada minuto do nosso tempo. Podemos estar a projetar uma eternidade quando nós vivemos cada minuto com um propósito. Com o propósito de rendermos as nossas vidas a Cristo. Ritson, mas olha, eu rendi a minha vida a Cristo este ano todo, não deu resultado. Ei, não foca no resultado, foca naquilo que tu tens que fazer. E a seu tempo, Deus trará a chuva. A seu tempo, tu terás a tua oportunidade. Então, às vezes, jovens, estou a me incluir, às vezes nós ficamos, pai, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo para estar a projetar uma vida contigo, onde eu quero estar na tua presença daqui a 10 anos. Gente, o pastor já se queixa, com 40 e poucos anos. Imaginem daqui a 10 anos. Pois tu vais chegar aqui e está a coxear. Onde é que tu vais estar daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos, nós sabemos que temos uma promessa de Deus para esta igreja, para daqui a 5 anos. Onde é que tu te queres estar? Porque é preciso tu projetares onde tu vais estar e caminhar e andar para lá. É isso que o Senhor está-nos a dizer aqui. Mas reparem uma coisa, muitas vezes nós dizemos, não tenho tempo para orar. Verdade ou não? Não tenho tempo para ler a palavra. Sim ou não? Tricky question. Ok? Quantas horas de séries viste esse ano? Não, querida. Tu és do contra. Quantas horas de séries viste este ano? Quantas horas de filme? Eu
Algumas horas de filme, vá. Quantas horas de filme? Então deixa-me te dizer uma coisa. O problema não é falta de tempo. O problema é prioridades invertidas. Porque se nós amamos a Deus tanto quanto nós cantamos, Deus, eu sou teu povo, és nosso Deus, santifica-nos, Senhor. Se nos chamas, nós iremos. E o que o Espírito Santo mais te chama é para o lugar secreto, é para tu estares ali com Ele. E muitas das vezes nós procuramos o Espírito Santo quando? Nas grandes decisões que nós temos que tomar. E nós tornamos-nos surdos à voz do nosso Deus. Por quê? Porque não o procuramos nas pequenas coisas e achamos que nas grandes é que Ele se vai revelar. A revelação do Espírito Santo para cada um vem de uma intimidade com Ele, vem de uma intimidade com Deus. O que Deus está nos a dizer é: prioriza aquilo que é prioritário. Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o quê? Mas em que lugar? Em primeiro lugar, o quê? O reino dos céus e a sua? O reino dos céus. Procura o reino, procura o rei em primeiro lugar. E ele diz: e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Aquilo que estás à procura. Deus, eu não sei o meu futuro, eu não sei para onde ir. Isto lhe será acrescentado. Eu sou exemplo disso, gente. Eu casei-me com a minha querida digníssima esposa. Fizemos 12 anos de casado este ano. Com 22 anos, eu pedi-lhe em casamento. E ela ficou: eu não mereço tal coisa. Estou a brincar. É verdade. Eu corri atrás dela durante um ano até ela dizer sim. Mas depois ela não me largou. Pronto. E o que eu estava a dizer mesmo? Perdi-me agora. Tu me distrais, querido. Tua beleza me distrai. Eu sou um grande exemplo em como essas coisas são acrescentadas, gente. Por quê? Casamos, mal tinha um emprego part-time, andava de um lado para o outro. Chegou a um certo ponto, eu estava a fazer a minha oração, que é: eu disse: pai, eu não tive um pai presente para me orientar e me dizer: filho, tu tens jeito para isto, tu tens jeito para aquilo. Eu dizia: pai, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer em termos de profissão, em termos de vocação profissional. Eu não faço a mínima. Eu quero estudar, quero ter uma área por onde seguir, mas eu não sei, meu pai. Não sei o que eu sou bom a fazer. Não faço a mínima. Para onde ir, para onde eu vou. Mas uma coisa eu sempre fiz: reino em primeiro lugar. E sabem, Deus direciona-me para um curso. Eu fiz o meu curso. Eu gosto da minha área. Não posso falar da minha área, senão não saio daqui. Eu gosto da minha área de trabalho. Sou bom na minha área. Sou excelente na minha área. A minha esposa até arrisca dizer que eu sou perfeccionista na minha área, mas isso é outros 500. Eu não sou perfeccionista, mas eu gosto e faço com prazer. Além de fazer com prazer, eu sou bom naquilo que eu faço. Mas isso veio de onde? De Deus. Veio da prioridade. Amém? E nós precisamos entender um princípio. Diz assim: tempo é um dom, não um direito. Tempo é um dom, não é um direito. Salmos 90:12 diz assim. A palavra de Deus nos diz assim. Isso é um salmo de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, para quem não sabe. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ele diz: Deus, ensina-nos, Senhor, a contar os dias das nossas vidas, para que o nosso coração alcance sabedoria. Por que Moisés disse? Moisés entendeu: o tempo é limitado. Moisés entendeu um princípio: o tempo é limitado. Quanto tempo tem? Não é quanto tempo tem. Quanto tempo vocês têm? Quem sabe aqui? Quem consegue me dizer?
Mas nós não sabemos quanto tempo temos, certo? Então fica a pergunta. Mas por que raio nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo? É a verdade ou não? Se eu fizer aqui uma pergunta. Imagina que amanhã é o teu último dia na Terra. Só imagina. Certo? O que é que tu farias hoje? Se calhar é diferente do que já tens planeado para fazer hoje. Se calhar irias dizer coisas para pessoas que tu nunca disseste. Se calhar quando começar o amanhã, que seria o fim, tu estarias de joelho dentro da presença de Deus. A clamar por Ele, a dizer: Deus, eu te entrego a minha vida. Se calhar as coisas banais deixam de fazer sentido. Uma coisa eu tenho certeza: não ir sentar para ver séries. Amanhã é o meu último dia de vida, o que é que eu vou fazer? Olha, vou ver Stranger Things, vou ver lá Caça de Papel, sei lá eu. E Moisés entendeu esse princípio, é limitado. E sabem, cada dia que nós temos, Deus nos dá a oportunidade de estabelecer as prioridades. Quando a palavra diz, busquem o reino em primeiro lugar, Ele não está a dizer em primeiro lugar de, primeira coisa que tens de fazer no dia é orar, é ler a Bíblia. Não, cada um tem a sua agenda. Ok? Mas Ele está a dizer a nível de prioridade. O que é que tens prioritário para esse dia? O que é que tens prioritário na tua agenda para esse dia? Ele deve ser primeiro lugar. Não, eu tenho isto para fazer. Mas qual é a hora, qual é a altura do dia em que tu tens aquilo? Porque é prioritário, ele tem que ter um lugar todos os dias nas nossas vidas. E o tempo é-nos emprestado, não é nosso. Não é nosso. O tempo é do dono do tempo. E nós sabemos quem criou o tempo foi. É-nos emprestado. E um dia Ele nos pedirá de volta. O tempo revela quem está a reinar no teu coração. O tempo revela quem está no trono do teu coração. O tempo revela as tuas prioridades, as nossas prioridades. Quando eu digo tempo, não é o tempo que vai se passando, é o tempo que nós tiramos para essas mesmas coisas. Se eu tiro muito tempo diante do espelho, isso revela as minhas prioridades. Se eu tiro muito tempo com amigos, isso revela a minha prioridade. Se eu tiro muito tempo na presença de Deus, isto revela a minha prioridade. Se eu tiro muito tempo na casa de Deus, isto revela as minhas prioridades. Se eu tiro tempo para fazer aquilo que Deus me diz para fazer, isto revela as minhas prioridades. E parte daquilo que nós vivemos, que nós passamos por coisas más, ok? Muitas vezes tem a ver com a inversão de prioridades que nós temos nas nossas vidas. Muitas vezes tem a ver com isso, inversão de prioridades. Sabem, o problema não é os nossos hobbies. Tem hobbies, muitos hobbies. O problema não é ver séries. O problema não é passear, ir à pesca. Ele vai à pesca. Eu também. Já fui com ele também. O problema não é o lazer em si. O lazer não tem problema nenhum. Ok? O problema não é ter esses lazeres. O problema é quando esses lazeres te têm a ti. O problema não é ter lazeres, ter hobbies. O problema é quando os hobbies e lazeres têm-te a ti e
e tem a mim. O problema é quando eu deixo-me ser dominado por aquilo que eu deveria dominar. Quem está-me a entender? Deixa-me te dizer dar uma triste notícia. Posso dizer? Posso dar? Se o reino não é prioridade no relógio, ele não será na vida. Se o reino, o nosso rei, não é prioridade aqui no nosso relógio, nós só temos 24 horas por dia. Não será na nossa vida. Às vezes nós queremos ter reino como prioridade na nossa vida, mas não tiramos tempo. Quem está a entender? E gente, o tempo investido com Deus nunca é perdido. Quem sabia disso? Nunca é perdido. Eu já vos dei aqui o meu exemplo. Mas quantos exemplos nós temos aqui? Pessoas na presença de Deus. Tudo o resto foi acrescentado. Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor. Diz assim, aqueles que esperam. Podemos ter momentos de seca total. Não há chuva. Podemos ter momentos das nossas vidas em que parece que as nossas vidas não andam para frente. A palavra diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A palavra diz, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, correm e não ficam exaustos. Por quê? Porque o que te alimenta não é a espera no Senhor. O que traz a tua força é tu olhares para a pessoa certa, é tu olhares para o Senhor, é tu procurares o Senhor. Isto renova as tuas forças. Por isso que tu corres e não te cansas. Não ficas exausto. Deus, eu estou cansado. Por quê? Estás à espera em quem? De onde vem a chuva? De onde vem a provisão? Do Senhor. Então entenda que cada momento que tu tiras com Deus é um investimento que tu estás a fazer na tua vida. E malta, neste outro Lima Arena eu quero vos falar sobre isso porque é importante nós entendermos que nós precisamos ter Deus como prioridade. E em 2026, o que eu quero te dizer é não entre em 2026 com as resoluções do ano novo. Entre em 2026 com o Senhor. Garante que tu terminas 2026 com o Senhor. Garante que 2026 tu procuras a Deus como nunca procuraste na tua vida. Garante que em 2026 o Deus será prioridade na tua vida. Garante que em 2026 todo o resto é resto. Ok? Garante que em 2026 tu chegas em 2026 e terminas em 2026 a dizer o quê? Ebenezer. Até aqui tem-me sustentado o Senhor. Posso ouvir um amém? Sabem, ao mesmo tempo o tempo é uma prenda de Deus. Ao mesmo tempo, Deus nos dá essa prenda. A palavra diz, procura o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. A palavra diz, procura o Senhor enquanto Ele, o Pai deixa-se encontrar. Não é que nós temos a capacidade de o encontrar. Não, Ele se deixa encontrar. Tu estás à procura, Ele se deixa encontrar. Ele fica, estou aqui. O Pai se deixa encontrar. E mediante o tempo que nós temos, que nós não sabemos quanto tempo temos. De todo. Dentro desse tempo, procura o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Querem ver quão grande é a misericórdia de Deus? Querem ver? A misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande,
que Ele é um Deus justo. Desde o início da criação do mundo, que Deus tem programado o seu juízo aqui na terra. Mas olha a misericórdia de Deus desde que o mundo foi construído até agora. Olha a paciência do Senhor. Olha tamanho amor do Senhor. E há 2000 anos atrás, quase, Jesus disse: em breve virei, porque Ele vem para cumprir o juízo do Senhor. Brian, quando se porta mal, às vezes digo-lhe assim: falamos quando eu chegar a casa. Ok? Eu digo-lhe: conversamos quando eu chegar a casa. Ele está em casa. Ali. Bem, quando chega a casa, ele está. Deus disse há quase 2000 anos atrás: falamos quando eu voltar à terra. Olha a paciência e o amor de Deus. E quando eu chego a casa, eu não me esqueço. Eu chego, dou beijinhos a toda a gente e tal, e tudo isso. Ele está assim, e eu já sei. A gente já fala. Ok? O nosso Deus disse há 2000 anos atrás: olha o amor, a misericórdia. Podíamos estar aqui no último Arena do ano a falar sobre tanta coisa. Mas o que eu quero te dizer é: procura, em primeiro lugar, o reino dos céus. Tu não sabes quanto tempo tens. Tu não sabes. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não sei, não faço a mínima. Acredito que eu tenho ainda muito tempo. Oh, glória do Senhor. Deus queira que sim. Eu quero morrer lá por 120 anos. Não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Quero estar velho, caquético ali, mas estou ali. Mas o que eu quero te dizer é: prioriza o que é prioritário. Podemos ficar de pé?